Vamos ver se o som está funcionando. Professor, Opa, ouvindo bem? perfeito, perfeito. Ótimo, maravilha. Ele está aqui. Professor, boa noite. Boa noite. Nós agradecemos muito a aceitação do convite. Nós somos o Centro São José, eu sou um dos responsáveis pelo centro, né? E nós temos uma missão. Nós estamos localizados em Belém. Nós temos uma missão em um grupo de amigos se reuniram e acabamos estudando coisas, né, assuntos voltados à filosofia, à teologia, a várias que diz respeito à cultura clássica, Uhum. à educação, todas as esferas. Coisas que foi perdido há muito tempo pela nossa educação, né, brasileira. E aí Muito bem. nós fizemos o convite, graças a Deus o senhor aceitou. O senhor consegue me Não, estou te ouvindo bem. Estava com o som da televisão ligado, mas já ouvir sem tirei. problema? E nós, Eu estava achando como, que o som era o som de televisão aí. nós, como apostolado, nós sempre iniciamos com uma oração. Tá? Convido o senhor a nos acompanhar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, todos, agora e na hora de nossa agora na hora de morte. nossa morte. São José, rogai por nós. São Bernardo de Claraval, rogai por nós. Professor, é uma honra tê-lo aqui. Nós estamos nos comunicando há alguns meses. Eu sei que o tempo é muito curto, né? Não vou adentrar também em vários outros assuntos. E o tema hoje é São Bernardo de Claraval, né? A disputa desse grande santo com esse artigo que o senhor tem, né, de São Bernardo de Claraval com Pedro Abelardo. E aí coloco o senhor para introduzir, quiser falar um pouco do seu currículo, né? Falar um pouco quem é o senhor, de onde vem, aonde, qual é a instituição, e fica à vontade. Muito obrigado pelo convite. O som tá bom para você? Tá ótimo, maravilhoso. Tá ótimo, né? Tudo do celular. Muito obrigado pelo convite. Nós realmente já estamos conversando há algum tempo, né? E se não me falha a memória, eu dei o elenco, eu ofereci o elenco de trabalhos sobre São Bernardo, que eu, durante um período dos meus estudos acadêmicos, eu me dediquei a São Bernardo, primeiro com o filósofo Ramon Llull, depois com São Bernardo, né? Mudei durante um breve tempo, e isso causou espécie a parte de colegas, a uma parte dos colegas medievalistas, né? Porque São Bernardo tem uma péssima fama, não só por ser santo, mas porque defendeu a fé católica com muito vigor. Então, participou desse debate. Acho que travou um pouco aqui, professor. Um dos primeiros pensadores a relativizar a verdade, a relativizar as questões, a relação entre a fé e a ciência. Então, ele é muito querido. É claro que é um grande escritor, é um personagem muito marcante, mas também, principalmente por isso, ele é muito querido pela
contrapartida, o que a bibliografia falava a respeito, falava mal, até que, quando consegui finalmente adquirir as obras completas de São Bernardo, pela editora, pela Biblioteca de Autores Cristianos de Madrid, que é uma editora que publica as obras cristãs em edições bilíngue, latim e espanhol, pude adquirir toda a obra de São Bernardo. Então, muito particularmente, me dediquei a alguns textos que eu usei como fontes primárias, mas principalmente ao epistolário, né, as cartas que estão reunidas no penúltimo volume da sua obra completa. Esse trabalho é curioso, né? Dos 8, 9 que eu escrevi sobre São Bernardo, esse costuma ser assim, o mais chamativo, porque o tema realmente é muito famoso para quem estuda a Idade Média. Aliás, esse texto, esse artigo, eu escolhi como um dos artigos para sair nesse último livro meu, na seção de filosofia, o livro Visões da Idade Média. Ele está lá na seção de filosofia. No anterior, também da editora Armada, há um outro texto que eu gosto muito também, que é sobre São Bernardo, que se chama Os Epistolários Medievais como o espaço narrativo fundante, o universo do eu amoroso nas cartas de São Bernardo de Claraval. Então, tem um trabalho sobre São Bernardo no Impressões da Idade Média, e esse que eu vou ler e comentar, há algo mais contra a razão que tentar transcender a razão só com as forças da razão. A disputa entre São Bernardo de Claraval e Pedro Abelardo, ele consta não só do meu site, mas também do livro Visões da Idade Média. É um trabalho de 2009, 2010. Eu apresentei em mais de uma oportunidade, num congresso internacional, num curso de História da Religião em Vitória, no Espírito Santo. Foi uma conferência que eu proferi no Centro de Estudos de Filosofia e Teologia do Seminário São João Maria Vianney, em Campina Grande, na Paraíba, em 2011. E foi uma conferência também que eu proferi na Mitra Episcopal do Rio de Janeiro, na Glória, no Rio, em 2013. Então, essa vai ser, olha, 1, 2, 3, a 4ª vez que eu vou apresentar esse tema, dessa vez para vocês, e espero que vocês deixem gravado para depois disponibilizar para os interessados no YouTube. Muito bem, vamos lá. Um diamante escondido. Assim é São Bernardo de Claraval, um dos personagens mais injustiçados da Idade Média. E por quê? Entre outros, por ter se oposto firme e decididamente às heresias de Pedro Abelardo. A disputa entre ambos é uma das histórias mais fascinantes e mal contadas do século XII. Contá-la-emos, pois, aqui, baseados primacialmente nas fontes primárias. A seguir, comentaremos como a bibliografia julga esse famoso debate. Ou seja, na primeira parte, eu conto a história a partir dos documentos da época, e na segunda parte, eu vejo como a historiografia comentou essa história. Número 1. O confronto, de 1138 a 1142. As fontes. Nossa história começa com Guilherme, monge beneditino de Reims e abade de Saint-Thierry, que foi, nas palavras de Bernardo, um homem sábio. Guilherme havia sido amigo de juventude de Abelardo, mas ambos distanciaram-se por suas distintas opções de vida. Este escolheu as escolas e a glória do século, Abelardo, né? E aquele, Guilherme, a vida monástica e a glória eterna. Por volta de 1138, Guilherme teve em mãos 2 obras de Abelardo, do seu amigo, a Teologia Cristã e a Introdução à Teologia. Ficou muitíssimo mal impressionado com as teses teológicas ali expostas, pois encontrou
13 proposições errôneas e capazes de engendrar graves desvios na doutrina católica. Com zelo apostólico, Guilherme alertou Godofredo de Leve, bispo de Chartres e protetor de Abelardo, e alertou também Bernardo de Claraval, que viajou a Paris para encontrar-se com Abelardo e tentar dirimir o problema. Foram 2 encontros. O segundo com 2 testemunhas. Neste último, Abelardo prometeu a Bernardo corrigir seus escritos e o conteúdo das aulas que ministrava. Mas logo voltou atrás e decidiu não se retratar de nada. Escreveu então uma carta ao arcebispo de Sens, pedindo que, no primeiro concílio que ali fosse realizado, ele tivesse a oportunidade de defender-se publicamente das acusações de heresia que lhe eram imputadas. E diante de Bernardo. O sínodo ocorreria em Pentecostes do ano de 1140, nos dias 2 e 3 de junho. O arcebispo concordou. Enquanto isso, Abelardo, já com 60 anos, não permaneceu ocioso. Escreveu a Confessio Fidei ad Eloisum, a Confessio Fidei Universis, em que nega todas as acusações, e a apologia contra Bernardo. Confiante, convidou discípulos e amigos para presenciar sua vitória sobre o abade de Claraval. Este, por sua vez, recebeu uma carta do arcebispo de Sens solicitando a sua presença no concílio. Abelardo pedira isso ao arcebispo. Contudo, Bernardo, a princípio, negou-se a ir e explicou os porquês. Vamos lá. Vamos prestar atenção na história, porque depois vocês vão ver que distorceram muito isso. Então, recapitulo o que eu li. O Abelardo prometeu se retratar em 2 encontros com Bernardo, depois mudou de ideia, falou que não ia se retratar nada, e escreveu uma carta ao arcebispo pedindo para se defender publicamente das acusações de heresia e na frente do Bernardo. Ou seja, na frente do Bernardo prometeu uma coisa e depois que Bernardo foi embora, mudou de ideia. O arcebispo concordou e convidou Bernardo para ir. Então, vejam. E aí Bernardo, a princípio, se nega aí, né? Porque ele é um monge e o Abelardo é um professor. Abelardo tem mais ou menos 60 anos, né, nessa época. E Bernardo 40 e poucos. Então, assim, ele é mais jovem, ele é um monge, enquanto o outro é mais velho e é um professor universitário muito acostumado a falar em público. Então, vamos lá. O que diz Bernardo para se recusar aí? Cito, abro aspas. Por que eu não vou? Em primeiro lugar, porque sou uma criança. E ele, um guerreiro adestrado desde a adolescência. Ademais, porque me parece indigno provar a solidez da fé com pobres raciocínios humanos, quando nos consta que ela se apoia em uma verdade certa e imutável. Repeti que bastam os seus escritos para acusá-lo, e que não era preciso minhas palavras, e sim a dos bispos, a quem compete julgar o dogma. Isso é uma carta do Bernardo. Então, depois disso, Bernardo escreveu aos bispos para alertar que a esposa de Cristo clamava, a igreja, né? Quase sufocada em meio à selva de heresias e campos de erros, e que o amigo do esposo não poderia abandoná-la em um momento de tão grave perigo, pois o adversário, astuto e sagaz, pretendia assaltar os descuidados e render os indefesos. Vejam que o texto de Bernardo é finíssimo, é muito sublime. Ele é um grande escritor, era um grande escritor, além de um grande orador, mas ele é um dos representantes do humanismo do século XII, que se baseava principalmente na gramática, nos estudos clássicos, nos estudos dos clássicos.
Então, ele, juntamente com outros grandes bispos da época, mas Bernardo, principalmente, é o maior representante do humanismo cristão do século XII. Por isso, os textos são muito bonitos dele, né? Muito bem. Noutra missiva aos bispos, Bernardo insistiu. Competia a eles reparar os escândalos do reino de Deus, cortar os espinhos que nasciam e apaziguar as querelas. E eles deveriam temer, pois a fé do homem simples estava sendo ridicularizada e as verdades mais sublimes da fé discutidas. A inteligência humana estava julgando-se senhora de tudo e não se guiava mais em nada pela fé. Bernardo pediu. Os bispos deveriam ler o livro de Pedro Abelardo, intitulado Teologia. Ali estavam escritas coisas insólitas aos ouvidos e mentes católicas sobre a Santíssima Trindade, a geração do Filho e a procedência do Espírito Santo. Deveriam também ler outro, chamado Sentenças, e outro ainda, de nome Conhece-te a ti mesmo, no qual pululam sacrilégios e erros. Bernardo clamou que esse pecador público fosse repreendido à vista de todos e que fossem reprimidos muitos outros que punham trevas na luz e disputavam nas aulas as realidades divinas, pois assim os iníquos seriam obstruídos. Não obstante, Bernardo hesitava. Deveria ele ir a Sants? Ao escrever ao Papa Inocêncio II e expor a situação, Bernardo, com toda a retórica clássica exercitada entre os cistercienses e baseada na Sagrada Escritura, mostrou o imenso sofrimento que sentia pela situação na qual a fé cristã se encontrava, particularmente devido ao sucesso das heresias defendidas por Abelardo, mas também à instabilidade de sua personalidade, do Abelardo, né? Vou ler agora outro trecho de Bernardo, hein? Que ele mostra esse sofrimento, que a fé católica está sendo atingida, está sendo atacada nas aulas da Faculdade de Paris. Cito: em minha necessidade, eu me prometia um largo repouso depois que cessou a raiva leonina e a paz à Igreja retornou. Aquilo passou, mas eu não descanso. Ignorava que vivo em um vale de lágrimas, ou havia esquecido que habito na terra do esquecimento. Não me dava conta de que na terra na qual habito germinam cardos e espinhos, que, cortados, rebrotam, e depois outros, numa sucessão sem fim. Havia escutado, mas a dor faz compreender melhor como agora a experimento. A dor refrescou, mas não foi exterminada. As lágrimas me inundam porque me abatem as desgraças. Às vítimas do degelo sobreveio a neve. Quem suportará esse frio congelador? Esse frio que congela a caridade para que campeie a iniquidade. Livramo-nos de um leão, mas caímos nas fauces de um dragão, talvez mais insidioso, oculto em sua cova, que o outro que ruge nas montanhas, embora já não esteja na cova. Oxalá seus papéis empoeirados estivessem armazenados nas bibliotecas e não fossem lidos nas aulas. Seus livros voam, e os que odeiam a luz porque são maus, arremeteram contra a luz, convertendo-a em trevas. Isso é o trechinho da carta de Bernardo. Ou seja, ele está demonstrando um tremendo sofrimento, que existem muitas mentiras ditas sobre a fé católica nas aulas universitárias de Pedro Abelardo.
Tudo poderia ter sido resolvido prudentemente sem alarme, mas Abelardo piorou a situação, pois, segundo Bernardo, ele, cito, ele propagou a todos os ventos que se enfrentaria comigo em Santos, no dia marcado. Chegou ao ouvido de todos e foi impossível que eu ignorasse. Em um primeiro momento, tergiversei, pois não me movo por rumores populares, mas cedi diante dos rogos dos amigos, embora com muito esforço e lágrimas. Ou seja, o que Bernardo está dizendo aqui? Ele não queria ir, mas Abelardo falou para todo mundo que iria enfrentá-lo. Então ele se viu numa situação assim, agora eu tenho que ir. Não tem outro jeito, eu não posso correr da raia, como dizemos aqui no Brasil. Né? Até aqui tudo bem? Tudo tranquilo. Bernardo percebeu que tudo estava sendo arranjado como uma espécie de torneio. Aquela festa abominável, costume diabólico dos cavaleiros profanos, e que com sua ausência, o erro e o poder do inimigo se robusteceriam caso ninguém lhes fizesse frente. Abelardo preferia louvar as novidades dos filósofos mais que a fé e a doutrina dos padres da igreja. E, abre aspas, Bernardo, né? Como todos fogem dele, provocou a mim, o mais insignificante de todos, para um certame pessoal, para uma disputa. Bernardo, então, recebeu uma decisiva carta de Guilherme de Saint-Thierry, instando-o incisivamente a comparecer ao concílio. Agora é a carta do Guilherme, tá? O Guilherme envia a carta pedindo para o Bernardo ir. E olha que Guilherme era amigo de Abelardo. Leio o trechinho da carta. Interpelar-vos me constrange. Vosso dever é falar e não guardar silêncio diante de uma questão tão grave e que interessa ao bem comum dos fiéis. Não se trata de bagatela. É a fé na graça de Deus e no sacramento de nossa redenção que estão em causa. Em verdade, Pedro Abelardo põe-se a ensinar e a escrever novidades. A palavra novidade aqui, uma pequena explicação, ela tem um sentido ofensivo. A Idade Média e toda a tradição teológica da Igreja, ela estava baseada na tradição, no respeito à tradição. Então, qualquer coisa que fosse nova, qualquer raciocínio ligado à religião, que fosse algo diferente da tradição, era encarado como uma novidade. Então, era mal visto. Para vocês terem uma ideia, quando os protestantes surgiram na Revolução Protestante do século XVI, né, Lutero, Calvino e tal, eles se auto-intitulavam os novatores, os novos, os que trazem as novidades, as coisas boas. Então, do protestantismo do século XVI para frente, passou a vigorar cada vez mais no mundo ocidental a ideia de que tudo que é novidade é legal e tudo que é tradição é ruim. É ruim, é feio, é ruim. E hoje, mais do que nunca, né? Em toda a cultura ocidental, há sempre que se criar uma novidade, alguma coisa diferente para movimentar o pensamento. Né? Então, por isso que o Guilherme escreve isso aqui. Ó. Pedro Abelardo põe-se a ensinar e a escrever novidades. Seus livros ultrapassam os mares, vão para lá dos Alpes, voam de província em província, de reino em reino. Por toda parte são louvados com entusiasmo e defendidos impunemente. Disse mesmo que gozam de simpatia junto à cúria romana. Guilherme está dizendo isso, né? Estão dizendo que esses livros do Abelardo estão fazendo sucesso lá junto ao Papa, lá no Vaticano. Estão dizendo que estão gostando. Aí ele fala aqui, a carta do Guilherme ainda. Eu vos digo, vosso silêncio, Bernardo, é perigoso. Eu também amei a Pedro Abelardo. E Deus é testemunha
Gostaria de continuar a amá-lo, mas, no presente caso, não posso levar em conta nem o próximo, nem um amigo. É demasiado tarde para remediar o mal com conselhos ou admoestações privadas. O erro é público. É uma condenação pública e solene que se impõe. Então, essa é a carta do Guilherme para o Bernardo, dizendo, meu amigo, você tem que ir. O negócio é público, os livros do Abelardo realmente são cheios de problemas para a nossa fé e estão fazendo sucesso até lá no Papa. Então, Bernardo, você tem que defender a nossa Santa Igreja. Isso aqui é a carta do Guilherme. Muito bem. Após tantos rogos, Bernardo decidiu comparecer, abre aspas, totalmente desarmado e sem argumentos, unicamente apoiado na fé. Além dos bispos e abades, compareceram muitos religiosos, mestres de escolas das cidades, mestre-professor, né? Professores, clérigos instruídos, nobres, o conde Thibaut de Champagne e Guilherme II, conde de Nevers, e até o rei da França, Luís o Jovem, com todo o seu séquito. Então virou um grande espetáculo, né, público. Foram nobres, foram religiosos, o rei da França foi lá assistir, que virou um tremendo burburinho. Né? Olha, vai ter um debate, vai ter uma discussão entre o Bernardo e Pedro Abelardo. Pedro Abelardo era muito famoso, era muito querido na Universidade de Paris, na nascente Universidade de Paris. Ele fazia muito sucesso junto aos alunos. Isso é muito interessante. Continua o texto. Rapidinho. Isso é muito interessante porque, não por acaso, não é só uma questão... Eu lembrei muito da heresia ariana, né? Ário também, ele fazia muito sucesso por também ter uma cara de penitente, uma pessoa que fazia jejuns, se recolhia. E Pedro Abelardo, um pouco que eu sei, ele também era uma pessoa de muito sucesso acadêmico, mas era uma pessoa muito competente academicamente. E isso também aumentava a sua popularidade, digamos assim. Né? Ele é o estereótipo do professor universitário. De Abelardo para cá, todas as coisas positivas e negativas do ambiente universitário, elas se reproduzem no mundo inteiro. Né? Então, do lado ruim, é aquele professor universitário vaidoso, que faz média com os alunos, que usa de artimanhas retóricas para seduzir a garotada. Né? Ou seja, que hoje em dia nós chamamos assim, que faz a cabeça da garotada, que faz média, dá nota alta, é o queridinho. Né, eu conheço muitos assim. Mas no caso do Abelardo, veja bem, nós estamos aqui num ambiente católico mesmo, apesar desses problemas, é um ambiente católico, é um ambiente medieval católico, e é um ambiente em que as pessoas debatiam profundamente essas questões, principalmente teológicas. É muito interessante o senhor pontuar isso, porque a universidade é uma universidade católica. Né? Sim. Todas as universidades... A gente não tem... Todas não. Não, todas não, assim, mas 90% das universidades que surgiram do final do século XII para frente, em toda a Europa, 90%, 95%, elas todas foram criadas com o apoio da Igreja Católica e elas se sentiam muito orgulhosas quando elas recebiam o selo, o imprimatur papal, e porque ganhavam prestígio. Então, quando abriam uma dessas escolas, depois faculdades e universidades, a cidade vivia para a universidade, como é hoje o caso ainda de Oxford, de Cambridge, de Salamanca, na Espanha, que é uma cidade... São as cidades universitárias, né, que nós chamamos hoje. Então, isso tudo foi com o apoio explícito da Igreja Católica. Bom, vamos lá. Volta ao texto. O arcebispo realizara o sonho de Abelardo. Por um instante,
Sens tornou-se o centro da cristandade. É possível que Abelardo tenha presumido que Bernardo não ousaria comparecer, de modo que seria esmagador o seu triunfo, mas a presença do abade parece tê-lo desconcertado. No primeiro dia do concílio, dia 2 de junho de 1140, Abelardo foi colocado em um lugar distinto. E então se iniciou a leitura pública de alguns capítulos de suas obras. Então, vejam, ele sentou num lugar destacado. Eu imagino que eles colocaram o Abelardo para sentar assim numa cadeira mais alta, separado, e aí uma banca começou a ler as passagens dos livros dele que tinham problemas de heresia. Bernardo, presente, né, inquiriu o mestre, rebateu e pressionou segundo as fontes. Abelardo então levantou-se abruptamente, não quis escutar mais nada e, contrariando sua posição anterior, disse a todos os presentes que só aceitaria o Papa como juiz. Mudou de ideia de novo, mudou de posição de novo, né? Bernardo disse crer que essa apelação não era lícita. Em uma carta dirigida ao Papa Inocêncio, em nome do arcebispo de Reims, há uma viva descrição dessa saída de Abelardo. Antes de ler a carta, recapitulemos. Então, aconteceu o primeiro dia do concílio, o Abelardo sentou num lugar separado, e aí provavelmente uma banca de doutores teólogos começaram a ler os trechinhos. Ele viu que ia ficar numa enrascada, então de repente se estourou, se levantou, falou que não ia participar mais de nada e que exigia que o Papa fosse o juiz dele, e não esses que estão aí. E foi embora. Ou seja, mudou de novo. E o Bernardo, que estava ali presente, falou assim, eu acho que isso aí não é legal, não. Não é legal do ponto de vista da justiça, do direito canônico, né? Nós estamos aqui num concílio, você agora quer apelar para o Papa? Eu acho que isso não é correto, não é legal. Mas aí, para essa situação que foi... É diferente, né? Imagina a cena. Imaginem, por favor, a cena. Está lá o rei da França, uma comitiva enorme, abades, bispos, o público presente. É um debate televisivo para a época, né? Então, de repente, o debatedor fala, eu não quero mais debater nada, e se manda, e vai embora. Bom, vou ler o trecho da carta. Uma carta dirigida ao Papa, sobre essa saída, né? O abade de Claraval, armado com o zelo da fé e da justiça, rebateu tudo, as teses de Abelardo, na presença dos bispos. Ele, em contrapartida, nem confessou, nem negou. Abandonou o lugar que ele mesmo havia escolhido, sem ter recebido nenhuma injúria ou moléstia, e apelou à sé apostólica a fim de prolongar a sua iniquidade. Os bispos, reunidos expressamente para isso, e em plena deferência à vossa reverência, ao arcebispo, né, não atentaram em nada contra a sua pessoa, e só decidiram que certas passagens de seus livros, condenadas pelos santos padres, necessitavam de uma correção medicinal, para que a epidemia não se propagasse. É uma metáfora, né? Os livros precisavam de um remédiozinho para que a doença não se espalhasse. E como esse homem, Abelardo, arrasta as multidões e tem um povo que confia nele, é necessário que rapidamente vós remedieis esse contágio. Isso é a carta. Muito bem. Godofredo de Alcherre, que morreu por volta de 1190, amigo e secretário de Bernardo, mas também ex-aluno e discípulo de Abelardo, esteve presente ao concílio e escreveu uma interessante versão do ocorrido, não muito diferente da carta do arcebispo de Reims. Agora vejam, eu trouxe aqui uma carta de um defensor de Abelardo. Para quem pesquisa história, é muito importante, quando você estuda uma situação em que há uma divergência,
entre personagens, você tem que tentar achar as duas versões, né? O lado de um e o lado do outro, para você tentar chegar ao que provavelmente aconteceu. Isso é de muito bom tom para que você, como historiador, não tome partido impunemente. Você pode até se posicionar mais para um do que para outro, mas você tem que dizer por A mais B por que você está se colocando assim. Para isso tem que ter os documentos de época. Bom, e aqui tem uma carta de um discípulo do Abelardo. Vamos ver o que ele fala. Uma grande multidão se reúne na catedral. O servidor de Deus, Bernardo, né, apresenta os escritos de Mestre Pedro e denuncia suas proposições erradas. A este foi facultado, seja negar que se encontravam em seus livros, seja corrigi-las com espírito de humildade, seja, enfim, se pudesse, refutar as objeções formuladas contra elas. Mestre Pedro, porém, recusa-se a fazê-lo. Sem meios de combater eficazmente a inteligência e a sabedoria de seu opositor, Bernardo, né, apela para ganhar tempo para a sé apostólica, para o Papa. Bernardo, esse admirável defensor da fé católica, pressiona a Abelardo no sentido de responder com liberdade e sem receio. O rapaz está narrando assim, o Bernardo falou assim, pode responder, Abelardo, não tenha medo não, diga o que você escreveu, não tem problema não, eu quero que você diga, você não escreveu isso não? Estou imaginando a cena, lendo a fonte. Diz-lhe mais que não lhe seria aplicada nenhuma sentença, nenhuma condenação. Mesmo assim, Abelardo se recusa obstinadamente a tomar a palavra. Ficou mudo, né? Depois, como atestam seus próprios companheiros, confessa que naquele momento sua memória ficara quase inteiramente perturbada, sua razão se obscurecera e seu sentido interior se evaporara. Ou seja, o cara está narrando que na hora deu um branco no Abelardo, ele não lembrava de nada, ficou mudo. Apesar disso, o concílio deixou ir-se embora esse homem. Absteve-se de tocar em sua pessoa, mas condenou seus dogmas perversos. Em sentido contrário, Béranger de Poitiers, fervoroso discípulo de Abelardo, também escreveu sua versão do concílio. Veja, gente, que interessante, hein? De um acontecimento no século XII, nós temos cartas de pessoas que estiveram presentes e contaram o que viram. Isso é sensacional. Sensacional. Você pode comparar as diferentes versões, né? Agora tem essa do Béranger, que é um fã ardoroso do professor Pedro Abelardo. Vamos ler o trechinho. Finalmente, depois do almoço, um dos assistentes começa a ler em voz alta e sonora o livro de Pedro. Vejam que ele defende o Abelardo muito. Olha, animado de um ódio secreto contra Abelardo e todo encharcado do suco da videira, não do suco daquele que disse eu sou a verdadeira videira, mas do suco que embriagou o patriarca, esse leitor levanta por demais a voz. Momentos depois, os prelados se mexem, batem os pés, riem, escarnecem, o que permitia facilmente ver que estavam homenageando não a Cristo, mas a Baco. Está falando mal dos religiosos. Né? A seguir, brindam-se, glorificam o vinho, celebram a bebedeira e arrotam. Enfim, se alguma passagem sutil, divina e inesperada é lida, os prelados depressa se assustam, rangem os dentes contra Pedro e o olham disfarçadamente. E gritam, deixaremos de viver esse monstro? E sacudindo a cabeça como os judeus, acrescentam, eis aquele que destrói o templo de Deus. O rapaz está narrando a reação dos religiosos
contra a leitura do livro do Abelardo. Assim, cegos julgam palavras de luz, do livro do Abelardo, né? Ébrios condenam um homem sóbrio. Cães devoram um santo. Porcos comem pérolas. O vinho sobe a cabeça dos prelados e a letargia do sono toma conta de seus olhos. Enquanto o leitor berra, os ouvintes roncam. Vejam que ele estabelece um jogo de oposição, né? O Abelardo é santo, digno, escreve coisas fantásticas, e a plateia toda é gente que bebe, que são porcos, que são cães que devoram o santo. Ele estabelece um jogo aqui de oposições, que é muito típico, aliás, dos textos medievais. Enquanto o leitor berra, os ouvintes roncam. Um se apoia no cotovelo para poder mais facilmente fechar os olhos. Outro se estende preguiçosamente sobre a almofada para melhor cerrar suas pálpebras fatigadas. Se o leitor dá com uma passagem espinhosa é aquela passagem mais difícil de entender, né? Grita para os surdos prelados: damnates, que significa condenais. Alguns, que acordam apenas com a última sílaba, respondem, abanando a cabeça e com voz sonolenta: damnamos, condenamos. Outros, atordoados com o barulho da condenação, murmuram, omitindo a primeira sílaba: namos, nadamos. Está fazendo uma gozação, né? Sim, nadais na tormenta da embriaguez e vos afogais no vinho. Está chamando todos os religiosos de alcoólatras, né? Essa carta é muito interessante. Caso deixemos de lado a visível admiração de Béranger por Abelardo, suas obras têm passagens divinas, palavras de luz, pérolas, além do fato de não ter dito uma palavra a respeito da saída de seu mestre, sua descrição da plateia é plausível. Ou seja, pode ser que tenha alguma coisa desse gênero acontecido. Depois do almoço com vinho, é normal que a pessoa lendo um livro, lendo um texto, muitos fiquem bocejando. Normal. É normal, é humano, né? É humano. Aliás, nas minhas aulas de história da arte, quando começam a dar os primeiros bocejos, é que eu sei que a aula está ficando boa, porque estamos começando a pegar mais profundamente nos assuntos, né? Quando está um negócio super superficial e tal, as pessoas ficam até mais interessadas, mas quando você entra no cerne das questões, né, as coisas mais difíceis de entender, de imaginar e de contextualizar, é normal que logo na primeira fila aparece um assim: que horas que é o intervalo, professor? Primeira coisa que falo, né? Bom, também devemos deixar o ódio que Béranger nutre por Bernardo para acreditar-lhe veracidade. Em seu libelo contra o cisterciense, Béranger agressivamente o acusa. Cito. Ele está agora na carta acusando São Bernardo. Ele está acusando São Bernardo. Tomaste Abelardo como alvo de tuas setas, para vomitar contra ele o veneno do teu azedume, para o riscar da terra dos vivos, para o pôr na categoria dos mortos. Enquanto lhes fechas as portas da clemência, os teus hediondos furores traem-te, o teu ódio cego é reconhecido. Então, o Béranger está chamando o Bernardo de venenoso, de azedo, né, de amargo, de pessoa que não sabe perdoar, né, e de pessoa que odeia. Aliás, essa passagem dessa carta aqui é um pouco parecida, o tom é um pouco parecido com que os medievalistas se posicionam a respeito de São Bernardo. Eles têm essa imagem do santo como uma pessoa que é vingativa, que não sabe perdoar, né? Que é olho por olho, dente por dente e tal. Bom,
De qualquer modo, se a leitura das obras de Abelardo no concílio foi de fato feita após o almoço, é admissível que alguns bispos mais idosos tenham cochilado naquela tarde em que suas teses foram julgadas heréticas. Contudo, isso não anula o conteúdo dos escritos. É o que eu estou dizendo. Bom, dormiram ou não dormiram, cochilaram ou não cochilaram, o fato é que está escrito. E se está escrito, o historiador pode conferir se realmente tem ideias heréticas para a doutrina católica. Com o mestre Abelardo ausente, ele se mandou, né? Recordemos que ele ficou com raiva, disse que não ia participar mais e que ia apelar para o Papa e foi embora. A reunião continuou. Com o mestre Abelardo ausente, o concílio examinou os capítulos de suas obras naquela sessão plenária e decidiu que 19 de seus artigos, e não 13, como pensara Guilherme de Saint-Thierry, eram contrários à fé e à verdade católica. São esses. Eu elenquei aqui os artigos dos livros do Abelardo. Não vou ler todos, porque isso aqui é teologia mesmo, né? Então, muita gente não tem essa formação mais profunda em teologia. Aliás, hoje em dia, infelizmente, muitos padres não têm, né? É uma coisa triste de constatar. Mas vamos ler só alguns aqui, ó, que é a relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que já tinha sido muito discutido em conselhos anteriores. Sim. O que diz o Pedro Abelardo? O Pai é potência plena, o Filho certa potência e o Espírito Santo nenhuma potência. Então ele estabeleceu aqui uma hierarquia na Santíssima Trindade. Número 2. O Espírito Santo não é da mesma substância do Filho e do Pai. Novamente, ele distingue aqui a Trindade. O Espírito Santo é a alma do mundo. Cristo não assumiu a carne para livrar-nos do jugo do diabo. Então, quem estava ali, quem foi crucificado, não foi Cristo. Esse negócio realmente... Eu acho que nem a teologia da libertação fala um negócio desse. É demais. Eu acho que até pro Frei Boff, o Frei Boff não vai falar um negócio desse. É demais, né? Que Cristo não assumiu a carne. Número 5, nem Deus e o homem, nem a pessoa que é Cristo é a terceira pessoa na Trindade. Ou seja, ele dividiu a Trindade, né? Tem outras coisas aqui. Bom, o número 9. Nós não contraímos a culpa de Adão, somente a pena. Eu fiquei pensando quando eu li isso, né? Nós não contraímos a culpa, somente a pena. Ele parece uma linguagem um pouco dúbia, né? Não é pão, queijo, como é a tradição. É aquela coisa assim, mas não é e tal. Número 11. Não houve em Cristo o espírito de temor a Deus. Não, sem comentários, né? Sem comentários. O 13 aí, o 13. O homem não é melhor nem pior por suas obras. É demais. Então o cara mata alguém, ele não é pior que o outro que não matou. O outro pensou em matar, mas não matou. E o outro matou. Ambos são iguais? Não. Não, é demais. Quando eu li isso aqui... Não, é demais. Bom. Embora não seja o escopo desse trabalho a análise de todos esses artigos atribuídos a Abelardo, uma simples aferição de uma das obras citadas no Epistolário de Bernardo, a obra Ética ou Conhece-te a Ti Mesmo, de Abelardo, mostra que o mestre, de fato, afirmou o que está contido nesses artigos, condenados no Concílio de São, e depois negou o que disse. Então, no outro livro, ele diz que não disse aquilo. Ele escreve no livro uma coisa e no outro livro ele fala que não disse aquilo. Exatamente. No Ética ou Conhece-te a Ti Mesmo, ele fala que não escreveu essas coisas.
Em seu capítulo 26, item 12 dos artigos condenados, Abelardo afirma que, atenção, citação do Abelardo, parece que quando o Senhor disse aos apóstolos, a quem perdoeis os pecados fiquem perdoados, isto se referiu à pessoa dos apóstolos, não aos bispos em geral. Da mesma maneira, o que se disse em outro lugar, vós sois a luz do mundo e vós sois o sal da terra, assim como a muitas outras coisas, devem ser atribuídas à pessoa dos apóstolos. Porque essa discrição e santidade que o Senhor deu aos apóstolos não foram concedidas igualmente aos seus sucessores. Contudo, na Confessio Fidei Universis, Abelardo afirma exatamente o contrário disso aí. Ó. Mas assim como quero corrigir meus ditos mal expressos, se é que alguns existem, olha, veja como é que ele escreve, né? Bom, eu quero me corrigir se é que eu errei em alguma coisa, está dizendo aqui. Da mesma forma, convém me repelir os crimes que indevidamente me imputam, visto que, com efeito, diz o bem-aventurado Agostinho, é cruel aquele que descura de sua fama. Ou seja, é cruel quem não cuida do seu nome. E conforme Túlio, o silêncio, Túlio ou Cícero, né? O silêncio imita a confissão, ou seja, no popular, quem cala, consente. Então ele vai se defender. Por isso eu achei justo responder aos capítulos que foram escritos contra mim. Item 12, eu não coloquei todos, obviamente. Confesso que foi concedido a todos os sucessores dos apóstolos, do mesmo modo que aos mesmos apóstolos, o poder de atar e desatar, assim como aos bispos, tanto indignos quanto dignos, enquanto a igreja os receber. Então ele está dizendo aqui o contrário do que ele disse no outro. Eu parei de fazer a comparação porque eu já vi que o professor tinha a língua bífida, ou pelo menos hesitava, ou pelo menos não tinha uma postura firme diante de questões tão importantes para a teologia católica. Quanto tempo que nós temos ainda? Nós temos 5 minutos apenas. Então, eu tenho que parar aqui. Certo. Eu tenho que parar aqui. Vamos fazer se vocês quiserem, continuar a leitura do texto, porque continuar com comentário é muito interessante, porque quando chega a vez do próprio São Bernardo falar, assim, como dizem no Brasil, ele faz barba e bigode, entendeu? Porque o professor da universidade realmente não tinha essa densidade teológica como se pensava. Uhum. Esse texto está no meu site, também está no livro Visões da Idade Média, que, aliás, eu preciso... impressões é esse aqui. Essas daí são visões, né? Impressões, exatamente. Esse é Visões, já está no prelo, vai sair uma segunda edição agora, com um selinho de um anjinho que eu escolhi, com mais um artigo e com pequenos acréscimos bibliográficos em nota de rodapé e também algumas correçõezinhas de algumas coisas que você sabe que muitos leem os meus textos com lupa de Galileu, né, para encontrar defeito depois de ir lá nas redes sociais. Tá vendo? Esse professor só fala bobagem e tal. Então, eu fui corrigir algumas coisinhas que falaram, como, por exemplo, no artigo sobre a Inquisição, eu lá pelas tantas, eu e o Dr. Milton dissemos que nos países católicos, e não eram países, eram reinos. Aí vão lá corrigir, botar reinos. Claro, é uma vírgulazinha, mas realmente não eram países. E eu agradeço, aliás, na melhor tradição católica, quando alguém te corrige, te ensina, e você está errando aqui. Você vai lá, puxa, muito obrigado. Da próxima, tiver uma reimpressão, como diz lá no popular, nós corrige. Então é isso aí. Quase nós corrige. Mas, professor, a gente pode sim
para terminar esse texto, fazer outras partes. Nós só marcaremos uma data específica, até mesmo conforme a sua agenda e conforme a nossa agenda, para organizar isso. Tá? Mas a gente tem sim como fazer. Inclusive, eu vou colocar agora no final da transmissão que essa é a parte 1 desse artigo que nós estamos falando. Quando for para o YouTube, vai também ficar assim. Lá na frente, que quando tiver todas essas partes definidas, a gente pode montar só um, editar e montar só um e publicar também, para ficar até mais fácil. Ou fazer uma sessão no YouTube onde tenham só esses vídeos. A gente organiza isso. Entendi. Não, agora que eu aprendi um pouquinho a mexer aqui, eu estou me habituando mais com o Instagram e abre no WhatsApp, passa a imagem, enfim. Estou mais habituado. Vamos marcar uma segunda oportunidade, se quiserem. Professor. E vai ser um prazer. Para terminar. Mas, assim, o Centro São José agradece imensamente. Deus abençoe a sua vocação de professor universitário, porque hoje em dia não é fácil ter uma missão de tradução de uma maneira digna, verdadeira, sem viés ideológico, sem viés, qualquer outro tipo de viés, né, por estar numa universidade. Nós sabemos disso, nós temos colegas no centro que vivem essa realidade, nós vivemos também, e nós agradecemos muito, né? Em nome do Centro São José, nós agradecemos muito essa primeira parte. E a gente vai se falando, e Deus abençoe, tá? Só reza uma Ave Maria final para abençoar essa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós, vosso Senhor Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e nossa morte. Amém. Professor, Deus abençoe, muito obrigado. Nós vamos nos falando pelo WhatsApp, pelo Instagram, para a gente combinar a segunda parte. Tudo bem? Muito obrigado, um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Valeu. Obrigado.